muitas das vezes a gente não consegue fazer 100% do nosso profissionalismo por causa de terceiros, que nem em questão de trânsito, pessoas motoristas não, vou dizer condutor de veículo automotor. Por que condutor de veículo automotor? Porque quem tem a sua categoria, vocês que têm categoria A e B, que dirige seu carro, pilota sua moto, você é condutor de veículo automotor, você não é motorista. Motorista é o profissional da área de transporte, certo? Esse é o motorista. Então, às vezes nós não conseguimos fazer a nossa parte profissional, por quê? Por causa de terceiro. Às vezes um carro pequeno vai lá e faz aquelas burradinhas no trânsito, aí sobra pra gente que é profissional corrigir o que o condutor de veículo pequeno fez, né? Aí infelizmente a gente tem que corrigir. E também questão de passageiro. O passageiro também faz muita burrada, mas muita mesmo. É demais. É pra lá de às vezes eu falo até que é meio que ignorância, sabe? Certas coisas que o passageiro faz. Que, por exemplo, o passageiro ele tem o hábito de correr dentro do terminal. Ele vê que o ônibus está parado lá e sai correndo numa disparada. O motorista nem está dentro do ônibus. E o ônibus nem está ligado também. Mas ele sai correndo desesperadamente como se não tivesse outro. Como se depois daquele só ia ter madrugueiro, tipo 1 hora da manhã. Passageiro ele é meio desesperado. Meio não, ele é totalmente desesperado. Ele não pode ver o ônibus. Se o ônibus tiver escrito puta que pariu na frente, ele vai dar sinal e vai querer pegar. Ele não quer saber para onde vai. Se ele vê que é um ônibus, ele sai louco, querendo embarcar nesse ônibus. Não importa para onde ele vá. O passageiro faz muito isso. E eu não sei por que esse desespero todo. Outra coisa também que o passageiro faz bastante. O passageiro ele tem o hábito de dizer assim pra gente assim: você está atrasado. Ele diz que eu estou atrasado, mas ele nem sabe o horário do ônibus. Ele nem sabe onde que consulta o horário do ônibus, para você ter uma ideia. Ele acha que 156 da prefeitura só serve para fazer reclamação de motorista e cobrador. E sendo que o 156 ele informa o horário do ônibus. Você pode informar o seu endereço e também o endereço aonde você precisa ir e o atendente lá vai te dizer o roteiro que você precisa fazer, pega tal ônibus, vai até tal lugar, pega no terminal assim, pega no sentido tal e etc. Entendeu? Tudo isso é feito pelo 156. O 156 não serve só para fazer reclamação de motorista e cobrador. Porque o 156 ele não é nem da URBS, para você ter uma ideia. O 156 ele é da prefeitura. Até se você de repente vê, tem um cachorro morto na sua rua e você está dando mau cheiro. Você quer que a prefeitura venha retirar aquele cachorro lá que está morto lá e tal. Se você liga no 156 e pede para retirar o cachorro que está morto. Ah, tem uma árvore lá que está muito grande e eu tô num cruzamento lá e eu não tenho visão por causa do galho da árvore. Você pode ligar no 156 também e pedir a poda da árvore. O 156 tem várias utilidades, não é só reclamação não, entendeu? Então acontece bastante do passageiro cometer certas gafes. Que nem, por exemplo, quem é de Curitiba, algumas cidades também implantaram esse sistema, outras não. Mas aqui em Curitiba, quando o ônibus está parado num ponto ou dentro do terminal e a porta vai ser fechada, tem uma gravação que diz assim: porta fechando. Se disse porta fechando, vocês têm noção do que vai acontecer? A porta vai ser fechada, vai ser fechada. Por que depois de ouvir esse som, essa mensagem, por que o passageiro ainda tenta adentrar ao veículo ou sair do veículo? A mensagem disse: porta fechando. Alguma coisa vai acontecer. Eu acho que vai acontecer. Entendeu? Mas assim, para esse tipo de problema, agora é uma zoeira, tá? Para esse tipo de problema,
eu tenho uma solução, que é o quê? Quando a porta do ônibus é fechada, a porta do ônibus ela é composta por duas folhas, certo? Essas duas folhas, quando elas estão fechadas, tem duas borrachas. Tem uma borracha desse lado aqui e uma borracha desse lado aqui. Essas borrachas elas encostam uma na outra, que é para vedar, certo? Ela vai vedar a porta para em dia de chuva, não entre chuva e tal. Enfim, né? Então, assim, uma solução bem básica. É zoeira, tá? Lembre-se, é zoeira. Tem gente que leva a sério e fala, você é idiota, você é ignorante, você não sei o quê, você tá louco. Então, assim, a minha ideia qual que é? Essas borrachas que vedam aqui, retirar as borrachas fora, certo? E no lugar das borrachas, a gente vai colocar lâmina. Você já pensou? Se a gente colocar lâmina no lugar ali das borrachas das portas, automaticamente ninguém vai ficar preso mais. A hora que a porta pegar, decepa fora o braço e pronto. Preso já não fica mais. Pode ter certeza. Ali, ó. Wesley tá perguntando ali, e Curitiba é foda no horário de pico? Isso é uma pergunta? Bom, o horário de pico em Curitiba não é um problema. É... O fluxo de veículos, o grande fluxo de veículos dentro das vias de Curitiba não é problema. O grande problema é as pessoas fazendo cagada. Isso é um problema. Isso cria acidente. Por que cria acidente? As pessoas utilizam muito a palavra acidente. Dois carros bateram. Pá, cruzamento lá, independente. Independente de qual seja a situação, independente. As pessoas utilizam, houve um acidente. Não, não houve um acidente. Se dois veículos se colidiram, não foi um acidente que aconteceu. O que aconteceu foi um erro. Por que aconteceu o erro? Porque para que essa colisão aconteça, alguém tem que errar. Sempre. Toda a vida. Não importa qual seja o acidente. Norato, mas e se for um problema mecânico? Se for um problema mecânico, o erro também é humano. Por quê? Porque a pessoa que é proprietária do veículo não fez a sua manutenção preventiva. Ou seja, aconteceu um acidente. Erro. Sempre. Sempre está relacionado ao erro. Dois carros se colidiram no cruzamento. Alguém invadiu a preferencial. Pode ter certeza. Mas o semáforo estava intermitente. Ele não estava ligado. Ele estava piscando o amarelo direto. Erro também. Quando tem um semáforo que está intermitente, a obrigação é dos dois. Os dois veículos que vão trafegar neste cruzamento, nos dois sentidos, os dois têm que parar, os dois têm que olhar para daí seguir em frente. Não pode simplesmente, porque eu estou na avenida e a outra via é coletora, então a minha tem preferência. Não, não tem. Então tem que ser prudente. Não pode simplesmente... Deixa eu me endireitar aqui que eu tô com dor já. O Wesley está comentando ali, o problema de pegar ônibus em horário de pico, o minhocão. Você gosta de pegar o minhocão? É estar lotado e você querer descer num ponto e o motorista não vê o pessoal. Não sai da frente para você sair. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. De eu estar trabalhando numa linha e o ônibus está muito lotado e tal, e a pessoa não conseguir ir até a porta a tempo para desembarcar. O que acontece? Eu penso assim, além de ser motorista, em determinados momentos eu também sou passageiro. Se eu vejo que o ônibus está lotado, que está difícil de chegar até a porta de desembarque, eu não vou esperar até chegar na estação onde eu preciso descer para ir para a porta de desembarque. Eu já vou adiantar esse processo. Eu acho bem prático, digamos assim, né? Então acontece bastante, sabe? Cara, que dor na minha perna.
Deixa eu ficar assim para dar uma descansada aqui nas pernas. Então, assim, então acontece muito esse tipo de situação em que nós que somos profissionais fica difícil cumprir o nosso papel de profissional, sendo que pessoas que estão envolvidas no nosso trabalho não fazem a parte dela. Que daí, por exemplo, acontece muito do passageiro estar num ponto de ônibus. E naquela rua, onde tem o ponto de ônibus, passam várias linhas diferentes, que vão para lugares diferentes. Às vezes é linhas metropolitanas, linhas urbanas, entende? E nós que somos motoristas temos que adivinhar se o passageiro vai ou não. Porque ele não tem a capacidade de levantar um braço para dar sinal para o carro que ele precisa pegar. Eu não entendo por que o passageiro economiza tanto braço assim. Entende? Aí quando ele pega e não dá sinal, e eu vou dizer eu, motorista, porque se eu estou numa determinada linha, aonde passa mais linhas de ônibus naquela rua, naquele ponto, e o passageiro não dá sinal, eu vou entender que ninguém vai pegar comigo o ônibus. E eu vou embora. Eu vou parar por quê? Aí eu vou ter que parar, abrir a porta. Daí, passageiro, você vai querer ir comigo ou você vai pegar o próximo? Tem a dó, né? Às vezes o horário já é apertado, às vezes é no horário de pico, tem trânsito, tem fluxo de pessoas, o entra e sai é maior, então o tempo de embarque e desembarque se torna maior. Isso acaba acarretando numa perca de tempo um pouco maior, entendeu? Então as pessoas têm que conscientizar que, cara, tá no ponto de ônibus, dá sinal pro ônibus. Simplifique o trabalho e agilize o processo. Você também, se você está ali no ponto, você precisa ir para algum lugar, você não quer chegar atrasado. Ou se você não der sinal e tiver mais linha de ônibus e o motorista pegar e passar direto, não vai reclamar no 56, porque quem não deu sinal foi você. E muitas das vezes eu dou sinal de luz ainda. Eu dou sinal de luz para ver se alguém reage no ponto, ficam lá, todo mundo mosca morta lá. Pô, com o celular na mão. Assim. Fica difícil. Entende? Eu não consigo ser, eu não consigo ser 150% profissional para suprir a sua necessidade porque você está sendo só 50% passageiro. Seja 100% passageiro para que eu consiga ser 100% profissional e a gente conseguir fazer a coisa da forma certa. O que eu estou falando agora é um desabafo e um apelo para o passageiro. Passageiro, faça a sua parte do passageiro, por favor. Ajude a gente a fazer o nosso trabalho certinho e quando eu frear porque alguém se meteu na minha frente, que às vezes acontece, eu dar uma freada brusca porque algum mané se enfiou na minha frente com o seu carrinho de passeio, que ele só coloca gasolina no final de semana, que ele não tem dinheiro para ir para trabalhar de segunda a sexta, então ele utiliza o dinheiro para pegar e colocar gasolina no final de semana e sair na rua fazendo cagada. Aí se eu tenho que frear para não bater no mané que se enfiou na minha frente, passageiro, não me xingue de qualquer coisa. Se eu freiei é porque eu precisei frear. Eu precisei evitar uma colisão. Eu tenho que endireitar a burrada que os outros fazem. Isso me faz profissional. Infelizmente. E aquelas barras de ferro amarela que tem dentro do ônibus, por favor, segure nelas. É para isso que elas servem. Se você não segurar ali, você vai se estabacar e vai ficar com a cara grudada no para-brisa, com a freada. Então, por favor, faça a sua parte e deixe eu tentar fazer a minha, se você fizer a sua. Agora, se você não fizer a sua, eu não consigo fazer a minha. Para mim fica difícil. Eu não consigo fazer as duas partes ao mesmo tempo. Beleza? Obrigado pela sua atenção, passageiro. Acabou o assunto agora também. Não vou falar mais nada. Fiquei bravo.